Treta no mundo de concursos públicos entre o curso DSO, Projeto Caveira, e alguns professores. Vocês me enviaram uns vídeos querendo que eu fizesse um react. Eu até tentei o dia inteiro, gravei 2 vezes os reacts, mas não estava saindo o som estava ficando muito ruim, como vocês podem ver aqui, tá? Vou colocar um pedacinho, desse pedacinho eu vou explicando o que é que o professor mais ou menos estava falando por cima, pra gente não perder essa gravação, tá? E vou dar todo o meu parecer em cima dessas tretas que estão acontecendo. Pra quem não me conhece, meu nome é Kátia Horta, sou psicopedagoga, psicanalista, especialista nas questões de aprendizagem. Eu estou há 20 anos no mundo de concursos públicos, ajudando principalmente quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quem é analfabeto funcional, as pessoas que estão encalhadas, estão estudando há muito tempo, e ajudar diante de tretas como essas, como adequar os materiais. Vou tentar ser o máximo possível imparcial. Vou colocar a imagem dos professores e eu espero que eles não se sintam incomodados com isso, tá bom? A ideia é ajudá-los a como ter autonomia e fazer alguns comentários aqui, então puxe cadeira, pega a pipoca e vamos conversar. Nunca conversei com nenhum desses professores, tá certo? Não tenho amizade, não segui nas redes sociais, vocês enviaram. Conheço o curso DSO, conheço o curso Projeto Caveira, já que meu trabalho consiste em quê? Vocês têm mentores, vocês têm cursos, têm dificuldade mesmo tendo toda essa orientação de se organizar. Então, através do método MED, método de estudo dinâmico, como psicopedagoga, fiz todas essas readequações para que ajudassem a trazer toda essa individualidade. Também recebo professores, recebo cursinhos, recebo também mentores pedindo algumas orientações, tá? Então, professores, vocês mesmos, se precisarem que eu analise o material de vocês, que eu veja o site de vocês, ou mesmo gravar uma live, gravar um curso, pode entrar em contato com alguém da minha equipe para entender como é que eu posso contribuir aí, e o que eu puder contribuir, contem comigo também, até porque a forma que eu trabalho não vai implicar em nada naquilo que vocês oferecem para os seus alunos também. Uma coisa acaba somando a outra, tá? Então vamos lá, vocês me enviaram 3 vídeos para eu reagir. Um era do professor Paulo Benites, vou colocando a imagem deles aqui para vocês. O segundo do professor professor, sou trava-língua, tá? Aristócrates Carvalho, o brabo da escrita, e o outro foi do professor Matheus Santos, e tudo em torno do curso que é o DSO, que eu acho que é do japonês, que é o Juliano, e o outro do projeto Caveira. Vamos lá dando algumas dicas do que vocês precisam fazer, principalmente como agir no meio dessas tretas aqui, tá certo? Vou começar com o professor Paulo Benites. Então, ele explicou os motivos dele, ele falou um pouquinho sobre o DSO, e os 3 pontos específicos que ele apresentou foi relacionado ao fato de quem tinha adquirido o curso, toda vez que tinha que baixar o PDF ou pegar o PDF, precisava sempre estar colocando e-mail. E claro que, já que o meu canal é muito inclusivo, voltado para quem tem essas dificuldades de atenção, isso realmente é uma coisa complicadíssima, porque se for TDAH, pessoas que têm todas essas dificuldades de organização, isso cria uma desregulação emocional muito grande, afeta bastante, tá? Então, eu entendi o que ele quis, o ponto de vista dele. E o segundo ponto de vista foi o fato de lá ter as questões para que vocês possam fazer, mas não tem como dar um print. E depois o terceiro, dos comentários no caso, né? E depois o terceiro ponto foi o fato do curso de estatística, o professor não ter o material em PDF para que vocês possam usar. Ou seja, como que vai dar print, sendo que não dá nem para dar print na tela, fazendo com que o aluno escreva muito, tá? Então, desses 3 pontos, vou apresentar algumas soluções para vocês. A primeira solução, que é o que eu indico para quando vocês procuram o meu trabalho para a gente fazer essa readequação, quando não der para baixar o material, ou quando vocês compram o curso que o material é muito grande, procure ter em mãos, invistam naquele caderno de lei da Juspódio, que tem espaço para escrever, tem a legislação 360 graus, que tem espaço para escrever. Vou mostrar aqui na tela para vocês mais ou menos como fica, vou deixar rolando um videozinho. Ou seja, o que eu tento orientá-los através do método MED, dentro de uma das primeiras gavetas, é que precisa centralizar tudo em um. Então, o meu aluno, por exemplo,
que veio do DSO trazendo essas dificuldades. Sim, é uma proposta diferente, então não sou concorrente de nenhum de vocês. Vamos lá. Qual foi a proposta que eu dei para ele? Eu falei assim, olha, vamos pegar a legislação 360 graus, você vai investir nisso. Aí nesse caso não pode ficar no computador, então ele imprimiu, pedi para que ele imprimisse e encadernasse, ou seja, nesse caso da parte de estatística teve que pegar a parte, pedi também para imprimir e encadernar, só que nesse caso eu pedi para que a parte de trás ficasse em branco, tá? E quando fosse ver as videoaulas, fizesse as anotações em cima, sem ter um caderno extra, para evitar acúmulo de material. Ele veio frustrado também, dizendo que, puxa vida, investir no material, isso me deixou muito mal, tô um pouco decepcionado. E o que foi que eu disse? O melhor material é aquilo que a gente monta. Não dá pra gente colocar toda a responsabilidade em qualquer curso, porque sempre vai faltar alguma coisa. Eu acredito que, já fazendo meu comentário pessoal aqui, que o DSO tá em ascensão, tá crescendo muito, me parece. Vocês também expliquem que professores, todos vocês, por favor, comentem aqui, tá certo? Eu não conheço vocês, nunca conversei com vocês, mas tá aí a oportunidade de nos conhecermos, né? Então vamos por o DSO, o Juliano, acho que o japonês, né? Me corrijam se eu falar besteira, por gentileza. O japonês, por exemplo. Então, e a equipe dele, o que vocês podem fazer? Nesse ponto específico, por mais que vocês fiquem preocupados com a pirateria, libere para que fique mais fácil para baixarem esse material. Porque não tem como, vai piratear o quê? Vocês não viram o que aconteceu com a estratégia? De tanto que tentaram piratear, no fim a estratégia acabou. Isso, gente, tem gente que chegou ao absurdo de pegar os 7 dias de graça e baixar tudo e depois pedir cancelamento. Isso está relacionado a caráter, não é legal, é feio fazer isso, tem que saber se portar. Não pode fazer dessa forma. Eu sei que alguns de vocês dividem cursos, esse ponto aí eu até entendo, de certo modo, sabe? Mas não é legal fazer isso, tá? Principalmente quando pegando o curso do professor Aristócrates. Gente, eu nunca conversei com esse professor, tá bom? Mas por que eu estou comentando de cada um deles? Porque eu conheço o curso, porque quando vocês me procuram eu avalio. E antes que perguntem, tem turmas abertas para carreiras policiais, individual, tragam tudo o que vocês quiserem para que eu possa analisar. Mesmo você que for mentor, mesmo você, dono de cursos ou de cursinhos, precisar de uma assessoria e orientação, vou deixar o link aqui na descrição dos comentários fixados. Entre em contato com alguém da minha equipe, ou se quiser me procurem também lá pelo meu Instagram, vou deixar o endereço aqui, e aí dali a gente pode estar conversando, tá? Independente de qualquer coisa. Então, o que a gente tem que entender relacionado a isso? Libera esses PDFs para facilitar. Mas eu acho que quando um curso está crescendo muito, vai aprendendo com os erros, com as falhas, com os feeds, e vá adequando, porque foi assim também com a estratégia, né? Pena que o ponto concursos não foi pra frente, eu sou da época do ponto concursos, mas saiu estratégia que também naquela época errou em muita coisa e foi melhorando no decorrer dos anos, tá bom? Mas vamos lá continuar, porque tem eu acho, camadas por baixo de camadas aqui. Então, o professor, o Paulo Benites, trouxe essa parte aqui e daí apresentou o material dele. Então ele tá dando o material resumido de graça para vocês. Eu achei muito bom o material, vocês podem pegar, verifique se tem de estatística, por exemplo, baixe, mas vejam na plataforma de assinantes. Eu criei uma plataforma para assinantes que é bem em conta. Você pode pegar um vídeo lá que eu ensino como estudar videoaulas e PDF. Tem peculiaridades diferentes, tá bom? Eu sou uma psicopedagoga, então tem muita coisa que eu pego de tudo que falam pra vocês no mundo da internet, de tudo que vocês trazem, e eu vou fazendo essas readequações. Tem coisa que vocês não viram nenhum professor falando, tá bom? Você vai pegar o vídeo Como Estudar Videoaulas e PDF para aprender como fazer toda essa sinalização em volta. Mas esse menino, o que ele fez? Ele investiu, no caso, o caderno de letra de lei da Juspódio, como vocês podem ver aqui na imagem. A mesma coisa foi um outro um outro aluno que me procurou, que era juiz, não quer ser mais juiz, veio com Guruja, no caso. E do Guruja eu também tive que fazer adequações, porque tinha coisa ali que, por mais perfeito que estivesse, ele precisava fazer algumas adequações específicas até na forma em que se lê, tá? Então, nunca vocês vão encontrar um curso 100% perfeito que se encaixe em vocês. Não tô falando daqueles que são de falcatrua, que são danados mesmo. Tô falando porque esses cursos, eles são bons, tá?
E aí verifique com esse professor, o Paulo Benites, o que é que está sendo oferecido para vocês fazerem essas adequações. A segunda crítica dele está relacionada a ter questões lá e não conseguir pegar os comentários. Qual foi a orientação que eu dei para esse meu aluno? É assim, então ele fez o cálculo estratégico, qual que é a carga horária que tem. Que é o cálculo estratégico? O cálculo estratégico é aquela estratégia que você aprende no lápis o que tem que fazer para saber se o que você tem aí de carga horária, de número de páginas, já vai se ferrar com a estratégia de estudos de vocês. É importante que faça o cálculo estratégico, tá? Tudo lá na plataforma para assinantes, tá bom? Ele fez o cálculo estratégico, então ele via a aula, vamos colocar exemplo de estatística, via a aula, tava lá com material de estatística, no caso, se não me falha a memória, ele pegou o resumido do estratégia, me corrige aqui, aluno, se você não se importar em aparecer aqui dizendo que você é meu aluno, ele pegou o material de estratégia, fez a forma que eu pedi, foi estudando em conjunto. Logo em seguida ele fazia de 5 a 10 questões de lá mesmo. Como ele não ia poder assinar o que eu gosto que assine um site de questões, ou que concurso ou tec concurso, como o professor Paulo Benites mesmo disse. É outro nível, gente, porque tem uma quantidade muito grande de questões lá. O que concurso, o tec concurso estão há muitos anos, né, nesse mercado. São milhões e milhões de questões. Mesmo que o curso apresente questões para vocês, não vai chegar ao pé deles e fica mais organizado. Vocês não estariam sofrendo com isso, porque tem acesso, dá para baixar as coisas, não teria esse tipo de dificuldade. Eu entendo que a gente investe em curso e a gente quer que aquilo que a gente investiu seja perfeito, mas não vai ser, porque sempre vai ter coisinha, sempre. Olha que eu tô nisso há muito tempo. Então, o Paulo Benites, ele passou algumas dicas do que ele faria e como que vocês deveriam fazer, né? Mas para esse, eu disse o seguinte: você tem que aprender a fazer as anotações em volta desse material da letra de lei, como eu estou mostrando aqui na foto para vocês. Porque quando for revisar, eu não posso ter um material no computador, ainda mais quem tem dificuldade de aprendizagem. O material aqui no computador, depois a letra de lei não sei na onde, o PDF não sei na onde, vai se atrapalhar. E outra coisa que o professor Paulo Benites mesmo fala, sobre ficar revisando videoaula. De cada revisão que você faz, significa que é um edital a mais. Então, se eu estudei todo o curso, que vem com base no edital, eu tenho que revisar, não é mais um edital? Depois eu tenho que revisar, não é mais um outro edital? Por isso que aprender a estudar com método ativo, da forma que é colocado, principalmente naquela leitura mais reflexiva, diminui bastante as suas revisões. E se você pecar um cálculo estratégico, você não vai conseguir nem fazer uma revisão sequer, que é o que está acontecendo muito com os meus TRTeiros que estão precisando TRTs por aí. Gente, é cada coisa que vocês não têm noção. E aí, o que mais ele comenta? Então, ele trouxe sobre o PDF, ele trouxe sobre as questões e falou também sobre não ter material de estatística para o povo anotar, e trouxe as dicas dele. Mas percebi também que me parece que rola uma treta entre eles, algo similar assim, e depois ele reforçou sobre o Projeto Caveira. Então eu acredito que daí ele aproveitou o marketing para trazer o Projeto Caveira, falando para vocês, tentando reforçar como que ia funcionar o curso. Perfeito. Então daqui, gente, eu não vi nada demais nos comentários deles, tá? Vamos lá, primeiro vídeo comentando. Segundo vídeo do professor Aristócrates Carvalho, professor do Brabo, que faz as redações. Como que eu conheci esse professor? Muitos de vocês falam para mim, estou fazendo um curso de redação com ele, tal, e aí vamos por TRT, né? Eu peguei muita gente dele lá do TSE e peguei uma galerinha dele do MPU aqui comigo para fazer algumas readequações. Aí deixaram eu ver, vi o material dele, fui dar uma olhada, muito bom por sinal. E o professor veio reagindo ao vídeo do Benites. Deu pra perceber que os dois tiveram lá, sei lá, alguma coisinha. Ainda ele deu uma zoadinha com a cara do Benites, dizendo que, praticamente dizendo que ele fez um monte de plástica e tava usando peruca. Tô exagerando. Mas tinha feito implante, alguma coisa assim. Eu ri muito. Eu vou ver se eu consigo colocar um corte aqui pra vocês verem. Achei muito engraçado o comentário dele. Vi que ele foi muito sincero. Percebi que a fala dele foi uma fala em que ele aproveitou de forma muito educada. Eu acho esse professor muito educado. Deu pra perceber o sentimento dele, uma certa mágoa de algumas coisas que ele se vê, né? Então falou alguma coisinha do DSO e puxou o Projeto Caveira. Aí o outro também um pouquinho do Benites nesse caso, algumas críticas do DSO, todos vocês muito educados. E aí no caso o Aristócrates chateado com coisas que aconteceu lá com o Projeto Caveira, que inclusive
Projeto Caveira, puxa vida, olha, ele lá tá triste, tiraram até a foto dele, do projeto de redação que ele gravou com vocês. Entre em contato com o professor, se resolvam, o professor tão bondoso, né? Vê o que vocês podem fazer, sentir que ele tava ali realmente magoado, precisa se acertar em relação a isso também. Então, o que ele, no geral mesmo, os comentários dele, também falando sobre que entendeu que foi um pouco de marketing também do Benítez, tendo toda essa reação. Aí ele também foi lá, né, como todo fofoqueiro que é bom, ele também assumiu as próprias falhas dele, foi lá e abriu as tretas. Isso eu não tinha visto, porque eu não sigo no Insta ninguém, né? Agora que eu estou conhecendo bem o nome, né, de cada um, fui lá, comecei a olhar a treta lá e vi que o Juliano foi lá e respondeu de volta. Aí depois nos comentários eu vi que o Benítez também reage, responde mal ao povo quando ele tá irritado. Ou seja, é muito difícil lidar com críticas, isso é normal do ser humano. Mas o que eu fiquei mais preocupado é o povo, o quão conhecendo no meio disso tudo, depois vai acabar tudo em pizza, vai ficar todo mundo tudo bem, tá todo mundo enriquecendo e vocês aí, ó, se atrapalhando com os estudos de vocês, tá? E o professor Aristócrates trouxe algumas reflexões que eu achei muito interessantes sobre o fato da gente errar, sentir sim que ele deu o recado dele, que ele precisava dar, ele já aproveitou dar o recado dele, falou que tinha mandado mensagem pro Benítez, o Benítez nunca tinha respondido ele. A essa altura eu acho que já respondeu, porque eu vi também que estava ali nos comentários, acho que já estão conversando em off. E aí, gente, eu só sei que a treta se deu lá, um defendendo, o outro não defendendo, os alunos, e eu só sei que entrou até o Fernando Mesquita ali, só de zoinho, espiando ali o negócio, pegando o ar. Não achei que foi uma treta assim muito avassaladora, não como eram aquelas que tinham com o Evandro Guedes, né? Vocês lembram do AlphaCon? E falar nisso, como que tá aí? Evandro Guedes, como que você tá, meu filho? Espero que você esteja bem, de saúde. Como que o pessoal aí do AlphaCon tá? Ser das antigas é isso, né? É a selva. Enfim, o que eu posso falar pra vocês é que todo curso vocês vão ter que fazer as adequações. Não tem jeito. Tem camadas, deu pra perceber que rola treta entre eles sim. Eu acredito que por mais que eu não tenha achado que foi uma crítica, assim, que tenha denegrido a imagem de algum curso, possivelmente só foi gatilho de coisas que antes desses comentários já aconteceu, porque em dado momento um ou outro soltava que o DCO, que sempre tem parceria e depois não tem mais parceria, que tá tendo um rolo com um monte de gente, então deu pra pegar ali que de certo modo todo mundo tentando manter a postura, cada um entregou a sua crítica e de certo modo também os seus comentários um pouco mais pessoal relacionado à experiência que tiveram. Eu entendo que todo curso que começa a crescer bastante, tem bastante visibilidade, quanto mais visibilidade você tem, mais você é carcado. O Projeto Caveira eu acho excelente, já conheço há um bom tempo também, eles não me conhecem, acho ótimo, você percebe que são todos professores muito bons. E aí nós chegamos ao professor Matheus Santos, que também veio do geral, trouxe alguns nomes de cursos, indicou, como ele comentou mesmo, nós não podemos sair por aí denegrindo as pessoas, claro que todo mundo vai ter seus pontos negativos, mas o que eu notei numa voz uníssona entre os três, é que me parece que o DSO, a questão não é em si somente o curso, mas as tretas que estão por trás disso. Eu acho que tudo acaba sendo uma aprendizagem, a gente erra também. Lá atrás eu já errei muito, hoje eu procuro ter uma postura extremamente singela nas redes sociais. Eu acho que é muito importante nós, como líderes, sermos exemplos para vocês. A mesma coisa, vamos supor, jogador de futebol. As torcidas, o jogador de futebol, ele tem que ser exemplo em campo para não instigar a torcida, né? Então é dessa forma que eu enxergo vocês. E vocês tomarem muito cuidado. Eu entendo que muitas das vezes vocês estão ansiosos, estão muito nervosos, acabam usando o espaço para desabafar, mas procurem entender que por mais que algumas coisas não estejam legais, não vai estar perfeito nada. Sempre vai ter alguém que goste, alguém que não goste. Eu já lidei com cada coisa. Esse tempo atrás aqui, fui atender um aluno de carreira policial, contratou meu serviço, só para abrir o vídeo, ficar mordendo a boca e falar que me acha linda. Olhe, eu fui assediada, real. A gente salvou todos os vídeos, mas enfim, resolvi não abrir o BO com outra pessoa, tive uma postura, fingi que nem percebi nada, e aí pedimos o cancelamento e resolvemos deixar por isso, porque a gente tá
tá aí, né? Tá com a cara no público aí, nós passamos por poucas e boas, né? Então, tem aqueles que são mais melindrosos, tem aquele concurseiro que é carente demais, tem aquele que compra e deixa toda a responsabilidade por curso. Se fosse assim, todo mundo ia ser aprovado. Mas eu acho que há o direito, é importante ter o direito de poder abrir espaço para falar sobre o que precisa ser melhorado no curso. Tem coisas que não vai dar para melhorar, tem coisas que nós que vamos adequar, tá certo? Então, o que eu percebi de tudo isso, de todo esse rolo aí? Essas tretas, elas existem, gente. Isso é só um pedaço do que vocês estão vendo de outros cursos. Então, é uma coisa assim, de inimigo para inimigo daqui, inimigo para inimigo dali. Gente que faz de tudo para derrubar o outro, para queimar em off. Eu recebo às vezes gente de outros cursos, mentores de outros cursos que mandam a esposa fingir que é aluna para ver como que eu trabalho e depois pede cancelamento, sendo que não tem como cancelar o meu trabalho. Por quê? Fica difícil, porque é individual. Vocês trazem um material, mesmo quando vocês não trazem, eu vou dando as indicações do que é que vocês podem adequar. E eu vou avançando as fases com vocês, conforme vocês vão entregando, e tem que tirar foto e gravar um mini vídeo para mim. Né? Então não tem como a pessoa vir catar, igual o povo pega os 7 dias de graça, cata, baixa tudo e depois desaparece e ainda sai por aí falando mal. Então eu lido com cada coisa aqui também, com cada falcatrua, que não é fácil. Então, de todas as partes é complicado, mas a parte mais fraca sempre vai ser vocês. Por isso que desenvolver a autonomia para aprender a lidar com isso e a se organizar, tanto nas questões psicológicas, muitos de vocês estão com anemia, muitos de vocês estão com déficit de B12, homens com testosterona muito baixa, insônia. Então, assim que vocês chegam, todas as questões biopsicossociais, exame de sangue, o que vocês estão tomando, adequações, encaminhamento, analisar o que precisa ser moldado ali, porque mesmo que o professor vá lá, o DSO vá lá e tire esse negócio do PDF, coloque o PDF de estatística, mesmo que, sei lá, o projeto Caveira, o que o professor, o terceiro professor Matheus Santos criticou, alguma coisa sobre estar terceirizando muito, alguma coisa sobre simulado, mesmo que todas essas adequações sejam feitas, ainda assim sempre você vai precisar aprender a entender o que tem que ser adequado e é você organizar e montar bem o seu material. Quem tem dificuldade de aprendizagem, dificuldade para ler, por exemplo, tem o teste VARC. Você entra lá na plataforma, isso é de graça, faça o teste VARC para perceber aonde a sua habilidade é melhor. De repente você é sinestésico, usar as questões para estudar vai te ajudar. Nós temos vídeos que seriam ótimos vocês inserirem aqui. Como estudar PDF com videoaula, tem peculiaridades com uma visão mais psicopedagógica. Tem o sistema cara-crachá, como estudar pelo sistema cara-crachá. Como sinalizar, como estudar letra de lei, tem sistema diferente lá também. Leitura reflexiva, de todos e todos. Só de você entrar lá e ver o cálculo estratégico, isso aqui já vai mudar a tua visão de vida. O professor Aristócrates, pego os vídeos dele maravilhosos, ele dá umas dicas muito boas, junta com os 2 vídeos que tem lá na plataforma, que eu acabei complementando algumas dicas de estratégias ali que vocês podem implementar. Então vocês percebem que muitas das vezes vocês vão ter que implementar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O problema é principalmente quem tem transtorno de neurodesenvolvimento e os novatos, quem está em tratamento de TAG, bipolar, borderline. Lidar com todas essas coisas e essas energias, aquilo que é para melhorar e te ajudar a ter a atenção, só vai piorar, porque vai aumentar o teu cortisol, vai te deixar mais estressado, tá certo? Então, o que eu posso dizer reagindo a tudo isso? Que ninguém tá errado e também ninguém tá certo. Eu acho que cada um pode complementar da melhor maneira, cada um tem o seu ponto forte e todos vocês muito bem treinados e muito bem informados de como lidar com tudo isso. E nós mesmo, como profissionais, nós que estamos aqui vendendo para vocês como profissionais, cada vez mais trazer esse processo de inclusão, mesmo quem está fazendo cursos aí de neurociência. Eu sou uma neuroeducadora, eu sou formada na área como neuroeducadora, né? Ainda assim, eu sempre tenho que estar me atualizando, sempre tem meus vídeos que estão antigos, todo mês entra vídeo novo. Vocês que estão aqui individualmente, que eu estou de perto acompanhando também aqui o psicológico de vocês, né? Vendo fármacos, o que vocês estão tomando de fármacos, o que vocês estão suplementando. Então, tudo nesse contexto não é tão simples. E claro que esses professores são professores
que me parece que tem muita experiência, muita bagagem. E é muito triste ver quando acontecem essas tretas. Dá pra perceber que tem gente magoada, dá pra perceber que tem gente triste um com o outro aqui, de coisas que, se parar pra conversar, se resolve. É importante que se resolvam isso logo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma live todo mundo, vamos conversar. Aí vocês trazem todas as dúvidas de vocês e eu vou respondendo, e vocês depois adequam, que daí no final das contas quem sai ganhando é justamente o concurseiro, tá bom? Essa é a minha humilde opinião sobre tudo isso. O professor Aristócrates, espero que o Projeto Caveira reveja o negócio lá do curso dele, né? Puxa vida. Mas você aí que está precisando de redação, vá lá olhar, dá uma olhadinha no material. É resumido que o moço Benítez, nunca mais vou esquecer do implante de cabelo, ó, não tem nada a ver com isso. Conversa lá com o seu parceiro que falou que você praticamente usa uma peruquinha aí, tá? E colocou botox e ainda fez rinoplastia, é isso? O que mais que faltou aqui? Tudo bem que eu também sou super vaidosa, tá? Tem que se cuidar mesmo. São todos muito bonitos. Em suma, é isso. Evitem ficar em tretas, evitem comprar briga dos outros, é uma grande bobagem. Lidar com críticas não é fácil pra ninguém. A gente tem que pensar muito em como vamos fazer comentários. Só que às vezes a gente não fez um comentário que é assim, que era pra se agravar tanto da forma, mas de repente já tinham tretas atrás da moita que já estava acontecendo e já não se gostam. Já. Imagina, vamos supor, eu não se bico com fulana, e fulano grava um vídeo fingindo que, imagina, não é por nada, e eu sei que a gente se detesta. Óbvio que eu não vou receber bem, não estou dizendo que é o caso deles, eu estou dizendo de tretas que eu já vi acontecendo que eram esse caso, né? Também, se for o caso deles, tá tudo certo. Postura de samurai, liderança. Eu conheço muitas pessoas no mundo de concurso público que estão há muito tempo aí, sempre tiveram postura até para responder uma crítica. No meu espaço eu nunca tive problema grave com nenhum de vocês aqui. Sempre o meu público é um público muito bom. Eu sempre fui linear no mundo de concursos públicos, a não ser trazendo inovações dentro da minha área. E eu sei que todos eles estão se esforçando cada vez mais para poder entregar aquilo que cada um de vocês merece. Mas nunca, nada, até quem criticar vocês recebem críticas da família de vocês, de gente que trabalha com vocês, enfim. Não é fácil lidar com isso e muitas das vezes nem não significa que aquele que criticou tem razão, né? Mas serve para ficar aqui a reflexão. E se você quiser que eu reaja a mais alguns vídeos e quiser deixar comentários aqui e tiver em dúvida com algum material que você tenha e precisar de alguma sugestão, escreve aqui que eu vou respondendo vocês no meu tempo, tá bom? Professores, prazer em conhecê-los. Agora eu conheci um pouco melhor cada um de vocês, né? Já percebi que todo mundo aqui tem gênio forte, já percebi que todos vocês são bravinhos, hein? Todos vocês. Eu acho que carreira policiais, a maioria deve ter uma personalidade forte, né? Eu acho que tem que ter isso. Quando eu falo personalidade forte, não significa não ter controle emocional, porque você imagina, carreira policial, uma pessoa andar e não ter controle emocional, né? Então eu acho que é justamente a área onde tem que ter mais controle emocional. Se não, ó, é pegar aqui a minha cachorra dando oi pra vocês. Se não, meus filhos, sabe, apagador de lousa? Ficar socando apagador de lousa na cabeça de aluno aí não vai resolver, se não for até coisa pior. Beijão, fique bem, comente aqui, vou gostar muito de poder conhecer o lado de cada um de vocês. E entre no canal desses professores, verifiquem o material, mas acima de tudo, tenham responsabilidade, porque é responsabilidade de vocês aprender a estudar, é responsabilidade de vocês entenderem que 30% é o que vocês investem, 70% depende do teu comportamento. Se você não tiver autorresponsabilidade e não saber aonde é que está ali o seu déficit que precisa ser adequado, você não pode ficar delegando isso pro outro. Eu até entendo quem é novato, quem tá caindo de gaiato aqui, mas você, veterano, veiaco, preste atenção, você não pode ficar entrando nesse mar aí de comportamento massivo, combinado? Fiquem bem, Deus que abençoe a todos.